Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Profadcast, o podcast para você que quer ter produtividade financeira, que é qualidade de vida enquanto o dia trabalha para você. Hoje o episódio tá muito bom e eu já tô aqui com papel e caneta para aprender muito com esses dois empreendedores. Eu tô aqui com a galera da Micromarket. Tô aqui com o Rafael Pinho, que é engenheiro de petróleo, com MBA em finanças, então a gente vai bater papo aqui de finanças também, sabe de investimentos, isso aqui vai ser muito legal. E sua verdadeira paixão sempre foi empreendedor, né? Ser empreendedor, empreender. E depois de experiências em franquias, startups e até uma rede de restaurantes saudáveis, ele fundou ali a Micromarket, né? Inspirada ali no modelo de conveniência autônoma que conheceu fora do Brasil. Então, Rafa, seja muito bem-vindo aqui ao Profadcast. Obrigado, Renan. Um prazer estar aqui e espero poder contribuir muito aí hoje com a turma que quer conhecer um pouquinho mais tanto de finanças quanto de negócios. Bom demais, bom demais. E aqui do meu lado também está Daniel Yazid, é isso? Falei certo? Yazid. Eu fiquei assim, cara, quando eu tava lendo a tua bio, eu falei, eu tenho que perguntar pra não errar, porque eu sempre erro. Mas quando eu pergunto, eu erro também, então tá tudo certo. Faz parte. Muito bom, Dani. Sócio-diretor comercial da Micromarket, vem de uma família tradicional, né, na área do varejo aqui no Rio de Janeiro, com experiência em supermercados e representação comercial, trouxe seu conhecimento à rede e traz muitos fornecedores ali, favorecendo muito a operação da empresa. E falando um pouquinho da Micromarket, nasceu em 2021, fiquei surpreso com o resultado que vocês estão tendo, né? Com pouco tempo de fundação. E hoje é a franquia de maior faturamento médio no segmento de supermercados autônomos do Brasil. Então, animal, hein? Parabéns. Obrigado. Dani, seja bem-vindo. Prazer, obrigado, pessoal. Eu espero que a gente tenha uma conversa aí produtiva para todo mundo. Bom demais. Bem, começando, né, do começo, como eu falo, fala um pouquinho sobre o modelo de negócio da Micro, né? O que é a Micro, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, para a galera entender para onde a gente vai. Então, a gente está aqui no quadro Papo com Milionário, onde a gente traz empreendedores, pessoas de sucesso que geram muito resultado para a gente aprender com eles como que gerou esse resultado. E, ó, fiquem atentos para a gente hackear a mente desses dois aqui, viu? Legal, Renan. Então, é legal a gente começar a falar de mercado autônomo, né? Contando o que é isso, que muita gente já teve algum contato, mas ainda não entende bem como isso surgiu, né, no Brasil, etc. Então, o mercado autônomo, ele nada mais é do que uma ultra conveniência, né? Então, aquela conveniência antiga ali de posto e tudo mais, que era bem tradicional, isso aí foi trazido para um ambiente controlado. O que a gente chama de ambiente controlado? São condomínios residenciais, empresariais, empresas de forma geral, hotéis, né? E hoje em dia a gente também está entrando em outras verticais ali do varejo tradicional, tá? Mas vamos focar aqui nesse ambiente controlado. Então, ali nos anos ali de 2020, 2021, surgiu aqui no Brasil, né, essa onda ali de mercado autônomo, muito por causa da pandemia. A gente foi impedido ali, né, o varejo físico ali de rua, ele foi impedido durante um tempo, e as pessoas viram essa necessidade de compra além do delivery, né, que já era ali tradicional. Então a gente viu esse gap ali, né, essa oportunidade, essa janela de oportunidade, e resolveu testar o modelo ali em 2021 nesse formato de condomínio residencial. Deu super certo, e aí, como você falou, de lá para cá, a gente passou por alguns momentos ali de expansão, né? Primeiro uma expansão através de loja própria, que eu acho que é super importante, né? Se tratando de franquia, você entender o modelo primeiro, você estressar todos os problemas ali e vantagens do modelo, até você conseguir chegar num modelo ideal para que você consiga franquear e dar todo esse suporte ali necessário para o franqueado também dar resultado. Então, esse é um ponto legal. Quando você achou que o time estava no momento, ou seja, já estamos pronto aqui, a nossa já girou tudo, qual que é o time de quem está empreendendo? Tem seu próprio negócio, tem sua própria loja, fala assim, tá pronto para franquear. Perfeito. Então, isso é difícil você direcionar o timing perfeito, tá? Cada negócio, ele matura de uma forma diferente. Então, se tratando ali do mercado autônomo, ele foi muito mais rápido, porque você não tem ali uma equipe para você treinar, né? Você não tem muito custo fixo. Então, você matura mais rápido a operação, e depois que você entende o modelo de negócio, você entende que ele é muito escalável, e aí você pega rapidamente o problema. Foi assim que a gente pegou, né? O principal problema, que é o problema logístico. Então, quando a gente pegou esse problema, a gente falou, cara, como é que a gente resolve esse problema, né? E era muito difícil resolver esse problema com uma operação de loja própria. Então, a gente trouxe essa visão ali da franquia, que eu já tinha tido uma oportunidade como franqueado lá atrás. Eu falei, cara, tem uma janela aí pra gente expandir por franquia,
né, que esse franqueado ele vai ser dono daquele ponto, então ele vai cuidar melhor daquele ponto, ele vai conseguir fazer uma logística melhor do que a nossa, e com o nosso conhecimento de marca, de varejo, né, de relacionamento ali, de assessoria jurídica, etc., tudo que a gente já tem pronto, a gente consegue assessorar e encurtar o caminho dessa pessoa que está iniciando ali no empreendedorismo, né, que não conseguiria fazer isso por conta própria. Então foi aí que a gente percebeu, levou no nosso caso ali pouco menos de 2 anos, né? Mas a gente já tinha quase 30 operações próprias, então por isso que eu falei da escala, cada negócio demora um certo tempo ali para se maturar. Então eu acho que uma dica que eu dou seria realmente você testar muito o modelo, entender todos os problemas e verificar se o teu modelo ele de fato é franqueável, né? Se ele realmente dá margem tanto para a franqueadora quanto para o franqueado, e se ele melhora o modelo de negócio. Porque se ele não melhorar o modelo de negócio, é melhor você escalar por conta própria, né? Do que você abrir a franquia, que é uma responsabilidade muito grande também. Muito bom. E uma coisa legal aqui, ó, e é uma dica importante para vocês. Eu vejo muito empresário querendo franquear, olhando só para a margem dele. E você falou, cara, tem que ser interessante para o franqueado e para o franqueador. Porque senão o negócio não sustenta. A gente viu aí um boom de franquias e algumas já quebraram, por quê? Porque estavam olhando só para o próprio lucro, né? E aí não faz sentido. Então tem que ter esse ganha-ganha para quem pensa em ser um franqueador. Muito legal esse ponto que você trouxe. E um ponto legal também, só para a galera entender. A micromarketing, ela para a galera não confundir. Porque tem aquelas... Não sei se é totem que chama, que é tipo aqueles... totem de pagamento ali autônomo. É o PDV ali. Mas tem ali que tem lá os... Tipo de refrigerante, de água, que tem um monte de coisa, de biscoito e tal. Vende machine. Vende machine. Não é esse o modelo de vocês. Não é esse o modelo. Qual que é a diferença? Pra galera entender e ficar bem claro o que vocês fazem. Então, legal. É por isso que eu falei do início, né? Que é muito parecido com uma conveniência de posto. Então, a estrutura é a mesma de uma conveniência de posto. Você tem as gôndolas, você tem as mercadorias já expostas, né? Você tem as geladeiras, mesma exposição de uma conveniência de posto de gasolina que eu acredito que todo mundo conheça. E a única diferença que a gente traz, né, é a tecnologia embarcada dentro dessa loja. Por ser um ambiente controlado, a gente tem um monitoramento 24 horas, né? Para saber quem entra e quem sai. Tem um controle de acesso à loja quando essa loja é fechada. Nem todas as nossas lojas são fechadas, né? Porque tem condomínio que não cabe loja fechada. E a gente utiliza a principal tecnologia, que é o totem de autoatendimento. Então, esse totem de autoatendimento que permite que toda operação aconteça ali. Então, a pessoa ela entra no ambiente, né, do nosso mercado autônomo, da micromarket, a pessoa escolhe os produtos, seleciona esses produtos na gôndola, ou na geladeira, ou no freezer ali de sorvete, ela tira esse produto, coloca na cesta dela, passa nesse totem de autoatendimento, e aí sim ela realiza o pagamento, que pode ser por crédito, débito, voucher, e aí ela leva os produtos para casa dela. Boa. É simples assim. Normalmente a gente fala que a compra leva ali em torno de 30, 40 segundos. Então é muito rápido mesmo. Eu já utilizei num hotel exatamente esse modelo. Não sei se era de vocês, mas que eu não conhecia vocês ainda. Né? Agora eu vou ficar de olho. Eu gosto de ficar de olho assim, tipo... Deixa eu ver. Aí quando eu tiro foto, mando pra vocês. Aí onde é que eu tô? Tem que lembrar. Isso é legal. Mas é um negócio muito prático, né? É prático. Só que olha que coisa interessante, né? Já hackeando aqui um pouco da mentalidade ali de um dos fundadores, que é o Rafa. Ele trouxe esse modelo lá de fora, né? Lá fora, a galera faz muito autônomo, né? As coisas são autônomas. Você abastece seu carro sozinho, você faz... E aqui ainda nem o abastecimento rolou. Mas uma coisa interessante primeiro ponto na cabeça do brasileiro vão roubar essa parada toda, vai dar prejuízo, não é um negócio que não vai ser sustentável, tal. Cara, como é que tu blindou a tua mente? Como é que você trouxe esse modelo de negócio pensando assim, cara... Sim, vai ter como tem quando tem um segurança do lado no supermercado, que às vezes tem que tirar ali alguém dali, mas o que te fez acreditar que isso ia dar certo? Porque isso é uma visão de empreendedor mesmo, falar assim, cara, esse modelo dá certo, eu acredito. Cara, então, vamos lá. Eu te confesso que no início a gente fica receoso, não tem como não ficar, né? Eu já tinha um restaurante que era modelado em grab and go, né? Então ele já tinha esse perfil ali de pegar e levar, então eu já acreditava que isso ia vingar no Brasil. A gente viu esse modelo lá fora, em 2017 ali, que era essa loja totalmente autônoma. A gente sabe que os Estados Unidos normalmente tudo funciona antes daqui, etc. Mas eu falei, cara, num ambiente controlado, eu acredito que é possível a gente diminuir ali esse índice de perda, né? Que é como a gente chama. Então a gente testou. Não tem como funcionar sem testar. A gente testou e no primeiro condomínio foi uma surpresa, né? Porque a gente tinha uma perda grande já no restaurante. Então, assim... quando você vai comparar, ela ficou menor já nos primeiros meses do que no restaurante. Então eu falei, cara, faz todo sentido, né? Se você não tem nem custo de ocupação e nem custo de pessoal
e você ainda tem uma perda menor do que a do restaurante, então tua margem vai crescer muito. Então foi isso que a gente pensou e a gente viu que era possível escalar. De fato, a gente sempre ficou em cima ali, né, com monitoramento. A gente criou uma estratégia de cobrança ali, caso a pessoa pegue um produto e não realize o pagamento na hora. Então, com isso, a gente sempre funcionou muito bem. Hoje a margem, eu posso até abrir aqui, é menos de 2% de perda. Então, assim, pra gente é incrível. Com isso. No início, quando a gente tinha as operações próprias, não tinha tecnologia avançada. Então, assim, a gente tinha que poder detectar algum tipo de furto. Tinha que ficar olhando as câmeras ali, quase que o dia inteiro, acelerando, voltando para saber quem foi ali, de repente, o cliente que esqueceu de fazer o pagamento. Hoje em dia, o segmento ele foi evoluindo. Então, a gente já tem tecnologias com câmeras inteligentes. O próprio sistema, que é conectado ao totem, ele consegue identificar esses momentos suspeitos e o próprio sistema ele capta essas imagens, coloca arquivada, para quando o franqueado detectar esse não pagamento, conseguir identificar muito mais rápido. Então, a gente consegue controlar muito mais a questão de furto. Animal. E aí, por exemplo, talvez a própria câmera daqui a pouco com IA deve até facilitar, né? Quando aquela pessoa que não pagou da outra vez já digitar alguma coisa, talvez apareça para ela, você tá devendo isso aqui, ou então nem consegue concluir. Né? A gente já tá testando esse modelo, como eu te falei ali, né, Renan? Quando é ambiente fechado, já tem esse controle de acesso, que é como o Daniel falou, né? Você consegue identificar a pessoa. Se ela não realizou o pagamento e você não conseguiu o reembolso horas depois ou um dia depois, a gente consegue o bloqueio automático dessa pessoa. Então você já inibe muito, né? E, mais uma vez, como é um ambiente controlado, as pessoas se conhecem ali. Você não tem novos entrantes, novos clientes o tempo inteiro, né? Então você tem um limite ali de pessoas que circulam naquele ambiente. Boa. Ó, esquenta não, às vezes eu tenho a quinta série aqui. Esse é o plano A. O plano B é chamar o Jorjão lá com o porrete pra ir atrás dos caras. Então cuidado aí. É isso aí. Muito bom, ó. Um hack aqui legal que eu peguei foi... Você falou aqui várias vezes testar, né? Vocês testou modelo. E aí você pensou, como que eu resolvo o problema? Tem que testar. Não tem como saber sem testar. Então, perfeito. Aqui foi um insight muito forte. Parece que é suave, tranquilo, né? Mas é isso. Não tem como você tomar uma decisão se você nunca fez, se não testar. Então, isso aqui foi muito legal. E às vezes as pessoas ficam naquela, será que vai dar certo? Não, eu acho que não vai dar certo, Eu tenho uma teoria aqui com o nosso time que se você não tem dados para comprovar, testa. Perfeito. Né? Não dá pra... eu acho, baseado em quê? No teu achismo, não tem como. Aí tem o teu e o meu, aí eu prefiro ficar com o meu. Isso aí. O risco é meu, né? Então, assim, me traz dados que me convence tranquilamente. Então, mas como é que você traz dados? Teste. E eu sou insistente demais, né? Eu tive outros negócios e, cara, eu nunca parei ali, né? A gente testou primeiro um modelo, não deu certo. Eu tive uma franquia que não deu certo, não parei. Teve empresa que eu fechei, teve empresa que eu vendi. Então, eu acho que, assim, tem que ter esse feeling. Eu acho que todo mundo que quer empreender precisa testar, precisa realmente, cara, não para ali da primeira vez que você deu errado, porque é normal, né, cara? Eu acho que muita gente, no Brasil principalmente, tem muito medo de, puta, eu vou testar um negócio, não vai dar certo. Cara, é aprendizado. A gente fala muito isso, né, na empresa. A gente instiga ali todos os colaboradores a realmente testarem novas formas de fazer o negócio, porque é assim que a gente aprende e melhora. Então, cara, isso é cultura nossa, minha ali, eu sempre tive isso, então... para quem tá assistindo a gente aí, eu acho que é uma dica boa também para quem quer empreender. Boa, muito bom. Então, ó, aproveita, já deixa o seu like, se inscreve no canal, você que tá pelo YouTube. Já compartilha com quem você conhece que é empreendedor, porque isso aqui já viu como é que vai ser o nível do podcast hoje, né? Então já compartilha com a galera. E você que tá no Spotify, não esquece, avalia com 5 estrelas e compartilha também. Isso aqui é ouro puro, tá? Todos os dias a gente tem um Momento Profad, que são pílulas, reflexões para começar o teu dia aí sempre às 6 da manhã. E toda quarta-feira, às 13 horas, tem um episódio completo aqui. Bem, vamos entrar agora aqui. Quando veio a sacada, Rafa, de trazer o Daniel para a operação, para ele tocar essa parte comercial, o que veio de insight assim? E também outra de como é que você lida com o ego de eu sou o fundador, né? Tem 2 fundadores, mas a gente traz uma outra pessoa para ser sócio, que isso eu acho uma coisa muito legal, de muita maturidade, entender que, cara, vai acrescentar algo que, ou seja, eu tenho um pedaço e eu posso dividir aquele pedaço, mas um pedaço bem maior, né? Como é que você pensou em relação a isso? Cara, com certeza, assim, todos os meus negócios eu tive sócios, né? E eu acredito que sócio é fundamental ali para você dividir as dores e principalmente quando eles se complementam bem, né? Que é o nosso caso, desde o início, tanto com o Bernardo, né? Que é o nosso sócio fundador, quanto com o Daniel, quando ele entrou na rede. Então,
Com o Daniel foi super natural, a gente já se conhecia, né? A gente já dividia ali, já tinha dividido alguns trabalhos ali mais na área de finanças, mas ele tem todo esse viés aí de varejo, né? Que a gente já conhecia. E ali, quando eu te falei que a gente formatou ali para franquear na escala, a gente percebeu que a gente precisava muito desse braço, né? Tanto o comercial dele ali, quanto essa visão de negócio de varejo que ele tem, né? Já é uma veia familiar ali, desde do avô, enfim. E a gente falou, cara, faz muito sentido a gente trazer ele pro negócio pra gente conseguir expandir ainda mais, né? Pra gente conseguir estruturar a empresa. Então, foi natural. Na verdade, assim, não teve um pensamento de, vamos dividir, como você falou. Acho que eu sempre penso em multiplicar, né? E a gente é sempre aberto também pra frente, né? A gente fala, bons colaboradores têm que se tornar sócios da empresa. Eu acho que isso é fundamental. Todas as empresas que a gente mais valoriza aí cresceram dessa forma, né? Então, a gente tem isso bem na cultura, tanto minha, quanto do Daniel, quanto do Bernardo. E você pensou em, eu preciso de alguém nessa posição? Ou porque vocês conheceram e falaram, cara, esse cara vai agregar mais aqui? Cara, então foi a necessidade, né? Eu acho que a gente já vinha conversando muito do modelo de negócio que ele já conhecia. Por a gente ser próximo, ele já estava quase dentro, sem estar dentro. Sempre muito acompanhava de conselheiro, né? No churrasco, no bar, na conversa. A gente fala, porque eu sempre vim do mundo do varejo, né? Meu pai tem distribuidora, a gente trabalha com empresa de representação comercial, então eu sempre mexi com o supermercado. Então, quando o Rafa me contou do modelo de mercado autônomo, eu sempre fiquei com essa, bacana, cara, isso aí vai crescer, isso aí vai ser inovador. E a gente trocava muito essa ideia. E aí foi no final de 2022, o Rafa e o Bia estavam nesse momento, né, de transformação das lojas próprias para o modelo de franquia. E eles, né, enxergaram, cara, a gente nada mais é do que uma empresa de mercado. A gente são mercados menores, mas somos mercados. Então, acho que eu vim muito mais para agregar essa visão do varejo em si, que eles já tinham, mas com a minha vivência já é 100% do tempo voltado ao varejo, eu acho que foi um complemento da visão deles de franquia, de negócio, com a minha de varejo. E vocês se conheceram aonde, né? Pelo visto, vocês se conheceram antes de ter essa ideia. E depois conta um pouquinho da jornada aí desse legado, né? Da tua família, como é que veio, como você veio parar nessa área também. Bacana. Meu pai tinha uma distribuidora, né, bem grande no Rio de Janeiro, na década de 80, 90. Distribuía grandes empresas, Unilever, Procter, Nestlé. E era uma das maiores distribuidoras do Rio de Janeiro. No caso, ele sofreu alguns tipos de problemas, não financeiros, mas problemas pessoais, de família, questão até de tentativa de sequestros, assaltos, enfim. E a gente ainda era pequeno. Então, chegou um momento que ele falou, cara, isso aqui tá ficando muito esquisito. Apesar de ser um ótimo negócio, ele pensou muito mais na família, na proteção da família. Tinha tido algumas ameaças, enfim. Então, ele vendeu para outra distribuidora, mas ele criou um grande relacionamento. Porque, como eu disse, ele atendia muito supermercado, ele acabou virando amigo de grandes supermercadistas. Então, ele criou uma empresa de representação comercial. Então, várias indústrias que queriam entrar no Rio de Janeiro, mas não tinha essa entrada junto aos mercados, ele fazia essa ponte. Em paralelo também, a gente tem mercado de bairro aqui na região da Barra da Tijuca. Então, assim, quando eu lembro da minha infância, as primeiras imagens, eu lembro de um depósito com os pallets, com as caixas, com cheiro de papelão. Então, isso para mim está na minha essência. E aí, né, como a gente foi falando, com o conhecimento que eu tive, e é praticamente a única coisa que eu sei fazer, que é supermercado e varejo, acho que foi um caminho natural conhecendo o Rafa e o B. Muito bom. Legal demais, cara. Parabéns pela trajetória, esse legado, né? Eu falo família, deixa o legado, né? Sim, então, com certeza. Muito bom. E agora vai perpetuar, sem dúvida. Boa. Cara, quais foram os maiores desafios, assim, até agora, né? Que eu sei que tá numa escala grande, mas cada vez é um desafio maior. A gente olha o palco agora, mas tem um bastidor aí forte, né? O que você viu aí que você pensou em algum momento da tua trajetória de, cara, acho que a micro vai funcionar não. Cara, eu ia falar que a cada ano muda completamente, mas na verdade de 3 em 3 meses, às vezes você pensa que é de mês em mês. Mas, assim, não, sem dúvida nenhuma, o mais difícil ali foi a primeira virada. Eu acho que o primeiro ano ali do negócio, ele é muito desafiador. Eu acho que até você testar, encaixar o modelo, tua marca ainda não é conhecida, você ainda não aprendeu os gargalos ali do negócio. Então, tudo é muito difícil, a parte de capital de giro, enfim, tem muita vertente ali que é muito complicado de você resolver, né? Então, eu acho que depois que você passa ali pelo primeiro ano, e aí o segundo ano ele vai ficando um pouquinho menos difícil, o terceiro ano um pouquinho menos difícil, e aí você vai melhorando ano a ano. Eu acho que os sócios ali também, né? Enfim, que
que são os donos ali do negócio, você precisa também evoluir, né? E eu acho que a gente vai melhorando ano a ano, a gente vai se especializando mais, a gente vai encontrando um time melhor para dividir responsabilidade, etc. Então, acho que por mais que você tenha desafios ainda maiores, né? Hoje a nossa responsabilidade é muito maior do que quando a gente iniciou, mas eu acho que você consegue resolver melhor o problema da empresa, né? Eu acho que você está mais estruturado para poder resolver esse problema. Muito bom. Quais são os principais indicadores que vocês acham, assim, para quem está começando um negócio, que ele precisa estar de olho para passar de uma maneira mais suave o primeiro ano ali, de esse período de arrebentação e falar, cara, agora tá se pagando, né? Cara, eu e Dani, a gente é de finanças, né? A gente trata isso muito sério lá na empresa e a gente fala muito com todo o time lá. É basicamente, o faturamento ali é vaidade pura, né? Você quer faturar mais para contar para os outros e tal, que você fatura muito. Aí o lucro é o objetivo de toda empresa, né? E aí o caixa, que a gente fala que o caixa é rei, o caixa é a realidade. Então, a gente fala, cara, se você não tem caixa na tua empresa, você não consegue praticamente fazer nada. Você não consegue contratar, você não consegue pagar ali as contas, isso tratando do primeiro ano, como eu falei, né? Então, acho que se você controlar muito bem a tua despesa, né? E realmente fazer caixa, cuidar desse caixa muito bem, você vai ter uma empresa mais longeva ali. Eu acho que se você não cuidar bem desse caixa no início, tem uma dica principal que eu daria cuida do caixa e toma conta do capital de giro do teu negócio. Quando você for se planejar, cara, se planeja com o capital de giro de pelo menos 4 a 6 meses, dependendo do negócio. Tem negócio que você vai precisar de mais de 12 meses de capital de giro para o negócio girar. Caso seja uma empresa, por exemplo, do zero, uma marca do zero, eu falaria mais de 12 meses aí de capital de giro para você conseguir formatar, testar modelo, né? Errar também, que você vai errar, ninguém acerta de cara. Então, eu diria isso, eu acho que capital de giro e caixa. Muito bom. E aquilo, né, Rafa, assim, principalmente falando do início de uma empresa, vai ter momentos bons e momentos ruins. Nos momentos ruins, se você não tem caixa, se você não tem um colchão, você quebra a empresa. Então, assim, você tem que ter esse pensamento que o que vai te dar segurança e a vontade, de repente, de testar coisas novas, caminhos novos, é o caixa. É quanto que você tem guardado. Então, para quem está empreendendo, para quem está no início, pensa que primeiro a empresa tem que ser rica. Depois você tem que ser rico. E tem muitos empreendedores que pensam o contrário. Começou a dar um dinheirinho, sim, começou a entrar um caixa ali, já quer sacar, já quer viajar, já quer trocar de carro. E nesses momentos de dificuldade que possa ter, é normal em qualquer empresa, de repente ele não tem o fôlego suficiente para passar a tempestade e continuar. Sensacional. Primeiro a empresa fica rica, depois o dono. Exatamente. Sempre. E isso aí, cara, é um erro muito comum, né? E tem muita gente que acompanha a gente que às vezes é CLT, é executivo e tudo mais, tá com uma grana investida e tudo mais, e às vezes quer até investir na esposa, abrir franquia. Eu sei que vocês têm esse modelo, a gente vai falar disso logo adiante. Mas para quem ainda não tá muito familiarizado, vocês falaram de caixa e capital de giro. Qual que é a diferença para quem ainda não sabe? Eu sei que tem muita gente que começa a vida e acha que é a mesma coisa, né? Então, qual que é a diferença pra galera entender melhor? Cara, o capital de giro é o que você separa ali, né, para o investimento inicial do teu negócio. Então você pega ali, eu vou montar um restaurante, né? Eu tenho que calcular todo o meu investimento inicial de estrutura, o que eu vou precisar para montar aquele restaurante ali. E o capital de giro é o quanto você precisa para manter aquele restaurante vivo ao longo dos meses, né? Você vai começar a faturar, vai ter as primeiras despesas mensais, e aí provavelmente vai faltar nos primeiros meses ali. Então você precisa de um capital de giro para suprir essa falta. Porque se você der prejuízo no primeiro mês e não tiver capital de giro, você quebrou antes de começar o negócio, né? Então o capital de giro é isso. E quando você começa a gerar caixa, que a gente fala, é quando você fatura, né, naquele mês ali, e você vai tendo as despesas e você começa a gerar caixa, não necessariamente lucro, né? Mas você vai antecipando ali teus recebíveis e você consegue começar a gerar caixa, e aí você vai ter um montante que vai agrupar aquele teu capital de giro. Então, essa é a diferença que eu daria ali, né? O capital de giro é o inicial, que você precisa separar, e o caixa é o montante que você vai juntando ali do teu lucro ao longo dos meses. Acho que é bom. E você falou uma coisa, caixa não é o lucro, né? Exatamente. A gente confunde. Então, isso é muito legal, porque o caixa não é o lucro é a última linha, mas às vezes vai ter parte do teu lucro tá no caixa.
né? Perfeito. Mas não é hora de distribuir. E aí você trouxe um termo muito legal, que é, cara, principalmente no início, né? Deixa a empresa enriquecer primeiro. E qual que é esse time, na visão de vocês, assim, de, cara, agora é a hora de eu distribuir bastante lucro, ou distribuo uma parte, não distribuo, ou então agora eu vou só... Porque no início da minha jornada de empresário, eu também, né, da área financeira, então a gente, às vezes, foca muito mais na empresa de forma até um pouco desfavorável para nossa família. Sim. E qual que é esse time? Porque eu fiquei, durante muito tempo, eu tive que ouvir de um empresário bem sucedido falando assim, cara, o que você está esperando para distribuir lucro para você? Perfeito. Tem gente ganhando mais que você na tua empresa. Isso não existe, né? Então, qual que é o time? Porque tem gente que está nessa linha de eu tenho essa segurança que eu preciso, né? Juntar para ter um caixa, uma reserva do meu negócio, mas às vezes esquece da empresa e da família. E também tem gente que esquece que tem um negócio para ser sustentável e bota só para a família. Qual que é esse balanço aí? Cara, então, eu acredito que você tem que ver através do cargo que você ocupa na tua empresa, né? É assim que a gente faz lá na Micromarket. Eu acho que assim, qual é o teu cargo? Então, o teu salário, né? O teu prolabore, no caso dos sócios, você tem que ter um prolabore que esteja equilibrado com o mercado de forma geral. Então, se você fosse contratar, por exemplo, um senhor, um diretor comercial, um diretor de marketing, etc., qual seria o salário dele? Para aquele tamanho de empresa, né? Exatamente. Para aquele teu tamanho de empresa, óbvio, né? Você vai ter uma multinacional que vai ser muito maior, você vai ter uma startup que vai ser menor, enfim. Então, você pesquisa ali no mercado e você entende qual é o salário, o prolabore adequado. Depois você entender o salário adequado, aí cada empresa tem um perfil diferente. A gente, como está escalando muito, a gente prefere, ao invés de fazer retirada de dividendo, né, agressiva, a gente prefere reinvestir e rampar mais, né, e crescer mais. Mas se você está num momento já consolidado, que você percebe que a tua taxa de crescimento, né, não está tão alta assim, aí você pode escolher ali qual o tempo, a gente faz assim também, qual o tempo que você quer de capital de giro, né? O que você quer ali deixar para o caixa de 3 meses, 4 meses, 5 meses, para cobrir todas aquelas despesas, caso algo de ruim, como o Daniel falou, aconteça, né? Que acontece. Você tem uma pandemia, muita gente quebrou, muita gente grande quebrou na pandemia por falta desse caixa ali, de você deixar um caixa acumulado para alguns meses. Então a gente faz isso. Uma reserva de emergência, vamos dizer assim. Exato. Então a gente tem uma reserva de emergência. Cada empresa tem o teu perfil. Então eu diria também aí de pelo menos 3 a 6 meses de reserva de emergência ali para cobrir todas as tuas despesas fixas. Muito bom. E só para complementar, como a Rafa falou, essa reserva é fundamental. 3, 6, 12 meses, de acordo com o segmento onde você está. E também o momento. Como a gente está no momento de rampagem, a gente sabe que a gente precisa fazer muitos investimentos ainda. Investir em tecnologia, contratação de pessoas, planejamento de longo prazo. Vai muito em linha com o planejamento que você tem para a empresa. Então, é muito mais seguro para a gente manter esse dinheiro dentro de casa, para quando a gente for precisar fazer esse tipo de investimento a mais, esse boost a mais na empresa, a gente tem a segurança que o dinheiro está lá. Muito bom. E uma coisa legal, vocês trazendo esse ponto, às vezes chega final do ano, aí o empresário olha e fala, tá bem a empresa, o crescimento tá bom, vou tirar uma parte aqui, e aí esquece, tem que deixar o caixa do ano seguinte, né? E aí que você falou, pô, mas todos os meses desse ano só lucro, janeiro vai dar bom também, né? E aí vem uma pandemia da vida, e aí, ou seja, então ter esse olhar é importantíssimo, né? Eu falo que quando eu ensinava sobre colchão de segurança, colchão de emergência, para pessoa física, lá no início, muita gente falando, para quê? Renda fixa tá baixa. Lá na época, a renda fixa tava 2%, né? A taxa de juros lá, a taxa Selic. E a galera, não, bolsa de valores. Eu vi a galera, não, meu patrimônio tá todo em bolsa de valores, eu não sei o quê. Aí pandemia veio, a galera me agradecendo. Cara, eu só me mantive porque eu tenho a reserva e tal. Porque são objetivos diferentes, né? Então isso é uma coisa legal. Uma coisa é a hora de vocês enriquecer, o sócio enriquecer. Outra é a hora de você gerar crescimento no negócio para a empresa enriquecer. Então saber... Esse time é a mesma coisa olhando para a pessoa física. Renda fixa não é para te enriquecer, é para te dar segurança. Perfeito. Então é para manter teu patrimônio acima da inflação e você ter segurança com liquidez. Bolsa, beleza, aí a rampagem para você acelerar. Então, muito legal esses 2 pontos aí que vocês trouxeram, né? Queria falar um pouquinho sobre sociedade, né? Como é que é relacionamento de sócio. Porque vocês têm 3 sócios que são, assim, perfis diferentes e posições diferentes. Primeiro, como é que vocês dividem as responsabilidades?
E como que é o relacionamento de vocês? Até onde cada um vai, não vai? A porrada come aí internamente? Como é que é? Abre o jogo aí, vai. Não, legal. Cara, a gente é muito bem... A gente se relaciona muito bem, né? Sempre se relacionou muito bem. Claro que, discussão, isso é normal, é sadio. Mas a gente realmente vive muito bem ali nas divisões de função, né? Então a gente conseguiu desde o início, a gente pegou pessoas mais experientes do que a gente ali na parte de governança, né? Lá atrás. Então acho que isso deu essa base que a gente tem hoje. Nos meus outros negócios não eram assim e a gente teve muito mais dificuldade, né? Então a micromarket já surgiu com uma governança mais estruturada. Então a gente já sabia ali quem era quem no seu papel, né? Então eu assumi o meu papel, o Daniel assumiu o papel dele e a gente dividiu realmente como uma empresa grande. Desde o início a gente dividiu como uma empresa grande. Você é o diretor comercial, eu sou o diretor executivo, você é o diretor jurídico, enfim. Então sempre teve ali muito bem estabelecidos os papéis, né? O acordo de acionista, enfim. Então a gente sempre definiu, desenhou isso muito bem desde o início. Então isso foi muito, muito natural, eu acho, pra gente ali. A gente hoje não bate cabeça, como eu acho que muita gente bate, né? E aí trazendo até uma realidade que eu tive antes, né? No restaurante, por exemplo, era aquela divisão meio enrolada. Mas eu faço isso, você faz aquilo, que é o comum até da maior parte dos empresários brasileiros. Ali, principalmente se tratando de micro, pequena empresa, é muito comum ali você dividir. Você fica no financeiro, você fica no comercial, mas sem uma atribuição bem definida e sem um acordo, né, de cotista, de acionista também bem desenhado. Então, eu acho que por isso que ajudou muito a gente hoje. A gente tem, claro, discussões, às vezes até calorosas aí, que eu acho que é normal, todo mundo quer o crescimento, mas a gente se dá muito bem, a gente sabe exatamente ali a função de cada um dentro da companhia. E é muito isso que a gente falou, né? Sócios complementares. Então, quando você vai abrir um negócio com sócios, entender realmente, porque se você não tem sócios complementares, todo mundo sabe de tudo. Pô, se eu soubesse igual o Rafa de finanças, se ele de repente soubesse que nem eu sei de varejo, um vai tentar se intrometer mais ali no dia a dia do outro. Eu sei que o Rafa é bom, os pontos positivos deles, o Bernardo, enfim, eles também sabem o meu. Então a gente consegue se separar muito bem. Cara, ele é especialista nisso. Então se ele está apontando essa direção e eu escolhi ele para ser meu sócio, eu tenho que ter a confiança que ele vai fazer o melhor para a empresa. Eu acho que isso é fundamental. Cara, muito bom essa confiança, né? De, cara, eu não concordo, mas você tá falando, vambora, né? Isso. Você é o cara da cadeira, então vambora. Tô contigo, né? Eu não concordo, mas vambora, né? Naquele ponto. E não é aquele lance de não concordo, se der merda é contigo, né? Não, porque é ruim ter um relacionamento assim também, sim, né? Porque às vezes a pessoa... barco, né? Às vezes, tá bom, cara. Quer ir, vambora. Mas, se der merda, já sabe. Vai depois apontar o dedo. Pô, não faz sentido. E você falando é muito legal. Eu tenho um ponto que eu falo, eu tenho que... Todas as minhas sociedades, eu tenho orgulho dos meus sócios, sabe? Tipo... e você falando, foi legal, porque teu olho brilhou, assim. Isso é legal, porque fala, cara, eles sabem o que eu tenho, eu sei o que eles têm e tal. Então, muito sobre isso, né? Eu falo, sociedade é igual um casamento mesmo, de fato, né? Com certeza. Só não tem happy end, mas... né? E que bom, né? Que bom. Mas... Que assim continue. Mas é um negócio tão legal, porque você tem que se orgulhar, né? Eu olho pra minha esposa todos os dias e falo, cara... Ganhei na loteria, sabe? Que maneiro, que legal o nosso crescimento, de onde a gente veio e tal, mulher linda e tal. Então, é sobre isso. Aí vocês olham, cara, ele manja muito de finanças e tal. O cara do varejo animal, sabe? Então, são negócios muito legais. Então, você que tem sócio, primeiro ponto. Eu sei que talvez vai ficar desconfortável pra você aí. Mas tu olha pro teu sócio e fala assim, cara... Sabe aquele... O cara só quer tá indo pro outro lado, tá não sei o quê. Já deixou de ser sócio há muito tempo, só tá no contrato social. Então, atenta a isso. Não sei se é você ou ele que tem que sair, ou vocês se alinhem. Esse é um ponto importante. Segundo, sócios complementares. Às vezes a gente tem muita gente que é sócio que faz a mesma coisa. Né? E faz a mesma coisa. Os dois são bons, por exemplo, são dois bons em finanças. Sim. Os dois estão batendo cabeça lá, as finanças estão voando mesmo. Mas a operação tá quebrando, né? Exato. Então é um negócio importante, essa complementariedade, e ter esse olhar de, você faz isso, você faz aquilo, porque senão vira futebol de criança, né? Perfeito. Chuta a bola pro financeiro, todo mundo corre atrás. Chuta a bola pro marketing, todo mundo corre atrás. Aí fica sempre todo mundo olhando pro mesmo lugar. Então esse é um ponto legal. E é bacana assim, eu e a Rafa, a gente convive 10, 12 horas por dia. Então é lógico, né? Tem uns momentos ali que da própria empresa, da próprio crescimento, são dias mais pesados. Mas você buscar também momentos onde você volte a ser amigo do teu sócio. Então, a gente tem a sorte das nossas esposas, mulheres, também do Bernardo, serem muito amigas e a gente consegue desplugar, sair um pouquinho do ambiente só empresarial, só de empresa e poder sair para um restaurante, fazer uma viagem, bater um papo.
E aí você lembra, pô, ele não é meu sócio nesse momento, agora ele é meu amigo. Dentro da empresa, não, ele é meu sócio. Então, fazer essa divisão e ter esse equilíbrio de relacionamento, como você falou, é um casamento. Então, você precisa também ter esses momentos de pressão, mas esses momentos também de você dar uma relaxada para manter o relacionamento em longo prazo. Muito bom, legal. Vamos falar de, né, os números que vocês puderem abrir, de big numbers aí da Micro. Como é que tá aí de margem de faturamento, crescimento de novos... É loja que chama? Como a gente fala, são as franquias, né? PDVs, né? Hoje a gente está com 250 operações. A gente pode falar, porque já saiu também, a gente fez uma aquisição de uma empresa no interior de São Paulo, Campinas. Parabéns. Então a gente fez uma aquisição de 100 operações lá, chegamos a 250 operações. A gente já está em mais abrindo 20 por mês, essa média abrindo 29 unidades por mês. 20 novas unidades por mês. A gente quer chegar até o final do ano aí, a gente está projetando 350 operações, né? Rodando. Faturamento médio da rede aí gira em torno de quase R$26 mil, né, por loja, então é quase o dobro realmente do que o mercado oferece hoje. A gente quer complementar com algum outro número que a gente possa abrir aí? Quantas lojas próprias vocês têm? Loja própria a gente ficou com 10 operações próprias, que são praticamente pilotos ali. Tudo que a gente testa para a rede, a gente testa antes para a gente. Então, são consolidadas aqui onde a gente tem a sede, né? Que é no Rio de Janeiro. Então, a gente testa esse modelo e leva para as outras lojas. Então, a gente vai se manter nisso, até para não concorrer com franqueado, não é o nosso objetivo. Então, a gente está muito focado realmente na escala da franquia, nessa estrutura, tá? Eu acho que de principais números, assim, a gente pode falar do sell-out da companhia, que esse ano deve chegar em 80 milhões de sell-out. Então, comparando ao ano passado aí, que a gente bateu 15 milhões, esse ano a gente tende a chegar a 80 milhões aí de faturamento sell-out da companhia. Animal. E pra galera que ainda não sabe o que é sell-out, o que seria sell-out? Sell-out é a venda total, né, de todas as lojas somadas, né? É isso. Então, as 350 operações no final do ano, somada, o ano inteiro, vai faturar 80 milhões de reais. E o ano anterior foi de? 15 milhões. Vê o crescimento dos caras, né? Não é pouca coisa não, né? E muito bom. E aí, qual que é a margem para um franqueado? Vamos entrar agora no lado... No franqueado. Cara, eu tô com uma grana aqui, já invisto no mercado financeiro, tenho lá minha reserva, tenho bolsa, recebo dividendos e tal, e tô com grana. Eu quero botar... Agora eu quero empreender, quero botar minha esposa, eu tenho um filho que já tá ali querendo dar uma olhada, um viés empreendedor, mas eu sou executivo, quero continuar no meu negócio, na minha empresa, trabalhando ali, mas como que funciona para a pessoa entender um pouco o modelo de negócio de vocês? Legal, então. O faturamento médio, como eu falei, gira em torno de 25, 26 mil reais, né? A margem média de 20 a 30%. 20 a 30%, por que a gente fala que tem esse gap ali, né? Porque depende da negociação do teu ponto comercial. Então, só para quem não conhece muito o modelo, não existe custo fixo de aluguel, tá? Nesse modelo. Então, o modelo normalmente ele é trabalhado como um revenue share com o condomínio. O que é revenue share? É uma participação ali para o condomínio pela cessão do espaço, né? Então, é como se fosse um royalty para o condomínio, um repasse pela cessão do espaço. O direito de uso ali do espaço. Isso é um fixo ou de acordo com o faturamento? Isso é um percentual do faturamento, tá? Então, gira em torno de 3 a 5% hoje, média nacional, de repasse para o condomínio, tá? Você paga também a parte de energia e os outros custos, basicamente, é custo de mercadoria vendida, né, que gira em torno aí de uma margem média de 45% a 50% de margem. Então, você tem ali 50%, 55% de CMV, que é o custo da mercadoria vendida. E você tem custo fixo, basicamente, o sistema, né, de pagamento, de PDV, e a tua contabilidade. Basicamente, isso que você vai ter de custo fixo. Por isso que gera uma margem muito boa final, né? 20 a 30%, você falou a margem? 20 a 30%. 20 a 30%. E aí, no caso, falando de quem está interessado em ter uma loja, o investimento normalmente da unidade, contando com a taxa de franquia, em torno de 60 mil reais. Então, é um investimento muito baixo. É um investimento muito baixo. Então, assim, o nosso payback, né, o retorno sobre o dinheiro investido é de 6 a 12 meses. Então, assim, 100%, né, do retorno do investimento de 6 a 12 meses. E como o modelo ele é muito flexível, né, um modelo autônomo, você não precisa estar o tempo inteiro ali operando, barriga no balcão. Né? Você consegue ir na loja, abastecer 2 a 3 vezes por semana e a loja está ali faturando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Boa. E qual o tipo de suporte, estrutura que vocês dão para o franqueado? Tipo, vocês pegam, tem algum perfil? A pessoa tem que ser empreendedora ou
Qual é o perfil para a pessoa estar assistindo a gente? Cara, me interessei, vou aplicar, ou como que funciona? Hoje a gente pega todos os perfis, tá? A gente fala muito que depende de quem quer, né? É vontade de empreender, de realmente operar. Aí eu ia complementar ali o que vocês estavam falando antes. Eu sempre falo que franquia não é investimento. Por que franquia não é investimento? Porque você tem que operar, né? O ponto. Então, por mais que o nosso modelo de negócio ele seja mais fácil de operar, né? Por ser autônomo, pelo suporte, por já ter tudo estruturado ali da franqueadora, a pessoa não pode pensar que é um investimento igual uma renda fixa, deixa como lá você falou. Não é isso. Né? Então, negócio, né? muita gente só confunde. Só se botar, de repente, o filho e a esposa ali, só fazer o seu investidor, aqui vai funcionar assim. Mas é importante dizer, porque muita gente compara com a renda fixa. E aí é claro que vai ser muito mais vantajoso, mas você tem um trabalho de energia ali embutido para você gerar aquela rentabilidade, né? Então, eu acho que isso é importante a gente falar. Você quer complementar? Não. Acho que foi... É isso mesmo. Boa. E, então, ó... 60 mil de investimento para quem tem interesse na franquia. Margem de 20% a 30% no mês. E aí, né, 26k mais ou menos de faturamento. Então, aí você já consegue mais ou menos ter uma ideia aí, uns 5 a 7 mil reais, né? Isso aí, mais ou menos. Só para complementar, o perfil, né, que tu falou, o perfil de empreendedor, é um modelo, né, como a gente disse, muito simples de operar. Então, assim, o papel da franquia é dar todo o suporte e treinamento para que esse franqueado consiga estar ali no dia a dia, né, da operação, aprender. A gente fala que é um mês de treinamento intensivo. Então, a gente tem, além dos cursos presenciais, do curso online, a nossa equipe está no dia a dia junto ali com os franqueados. Eles são metrificados sobre a margem que o franqueado está trabalhando, sobre o faturamento do franqueado, porque aquilo, foi aquele assunto que a gente estava conversando lá no início. Para uma franquia se manter no longo prazo, o franqueado tem que ganhar dinheiro. Não adianta, né? A gente vê muitos casos de franquias que 1, 2 anos estão estourando, aparecendo em capa de revista, mas 3, 4 anos depois não estão mais presentes. É quando os sócios, né, os fundadores, pensam muito mais ali naquele momento, né, no seu sucesso próprio, no seu caixa, fazendo a retirada ali do seu capital, do que realmente do franqueado estar ali na ponta ganhando o seu dinheiro. E a gente fala que uma franquia saudável, ela se cresce a partir do momento que os seus franqueados viram os seus influenciadores. Então, assim, o franqueado ganha dinheiro, ele vai conversar com um amigo, ele vai falar com as pessoas ali ao redor dele. E quando a gente consegue ter esse tipo de movimento, o CAC, né, o custo de aquisição do cliente, fica muito mais baixo. Porque realmente só através do sucesso do franqueado. Muito bom, muito bom. Caramba, baita aula aqui. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. E como é que a galera encontra vocês nas redes sociais e tiver alguém interessado? Cara, gostei do modelo, tô com a grana, quero fazer acontecer, quero ter essa margem, quero escalar. Como é que eles encontram vocês? Como é que eles conseguem ter essa oportunidade? Bacana. A gente, né, tá em todas as redes sociais. Se você procurar lá no Instagram, micromarket.br, você encontra a gente, os nossos conteúdos. Só clicar no link, nosso time comercial vai te dar todo o suporte, todo o direcionamento, fazer uma baita de uma apresentação que você vai ver como esse modelo realmente está revolucionando o varejo brasileiro. Bom demais. E tá aí, vai ficar aqui embaixo também o link, a gente vai pegar o link com eles, tá bom? Para vocês poderem seguir o pessoal. E se quiserem, depois passa as redes sociais de vocês também, pra galera se conectar com vocês, né? Que eu sei que empresário gosta de conhecer outros empresários, então é legal também, além da empresa, da franquia. E, cara, a gente tem a nossa missão aqui como empresa, né? Produtividade financeira, é criar um ecossistema de educação financeira que possibilite que qualquer família tenha os mesmos direitos dos ricos. Bacana. Então, imagina que vocês vão entrar, a voz de vocês agora, vocês têm 1 minuto para deixar uma mensagem que vai entrar em cada família brasileira. Qual é essa mensagem que, começando com você aí, você quer deixar para essas famílias brasileiras? Cara, legal. É desafiador aí, mas eu acho que muita gente me pergunta isso, né? Eu converso com muita gente que tá começando ali a vida, e eu acho que você precisa acreditar. Se eu tiver uma dica aí para dar para essas pessoas, é persistência, perseverança ali, seja obstinado ali no que você acredita. Eu acho que você vai testar, você vai errar, mas o grande objetivo é você não desistir. Eu acho que é isso, assim, você buscar algo que realmente te gere um propósito. Eu acho que facilita muito a tua jornada, se você acredita naquilo que você faz. Mas se você cair uma vez, você não pode parar. Se você cair a segunda vez, você não pode parar. E até um momento que vai chegar essa virada de chave para você. Então, assim,
tenha certeza, se você errou e caiu, é aprendizado. Busca mais, aprende mais, volta mais forte. Foi assim que eu fiz e eu acho que se você fizer também vai dar certo. Animal. E você, Dani? É assim, hoje em dia a gente vive no mundo, né, falando de redes sociais, onde tudo parece ser muito simples, né, como foi o que a gente está conversando. Hoje em dia, os caras estão ali com a franqueadora dando certo, mas não esquece o trabalho que tem por trás. Então, assim, as pessoas se iludem muito, principalmente falando aí da juventude, né, hoje em dia, realmente, influenciadores, é tudo muito bonito, viagens para Maldivas, carros importados, mas, cara, como a Rafa falou, tudo é uma construção, tudo no seu tempo. Tudo precisa de muita dedicação, de muita vontade. E se você realmente tiver o propósito naquilo que você está fazendo e entender que aquilo ali pode mudar a sua vida, e falando de empreendedorismo, enfim, mas de carreira no modo geral, que pode mudar a sua vida e a da sua família, eu acho que no longo prazo vai fazer muito mais sentido. Animal. Cara, muito bom, sensacional. Rafael, Daniel, obrigado. Estamos aqui com os sócios da Micromarket. Deu uma aula aqui de negócios, sociedade, expansão de negócios, de uma linguagem simples, tranquila. Então, compartilha esse episódio com o máximo de empresários que vocês conhecem, com aquelas pessoas que estão querendo começar a empreender. Então, talvez a tua cabecinha está começando a pensar, sou investidor, eu quero começar a olhar para isso. Então, você vê uma franquia, por enquanto, tá? Porque o negócio está crescendo tanto que isso aí daqui a pouco vai aumentar. O preço está muito barato. Se Deus quiser. Né? Já estamos falando sobre isso. Porque, pô, 60 mil reais, aproveita enquanto tá aqui. E se tiver aumentado, você fala assim, ó, tava lá no Profadcast, mantém lá pra mim, pelo amor de Deus, né? Então é isso, turma. Obrigado, tá? Por vocês virem aqui. Você. Legal, obrigado, Renan. As Renan. portas estão abertas aqui pra vocês, sempre. Pô, eles estão no escritório do lado aqui, né? Só atravessar a rua. Então, vizinhos. Vamos marcar mais coisas, enfim, né? Vou lá visitar vocês também pra gente conhecer. Vambora. E contem comigo, tá? O que vocês precisarem, Obrigado. aqui é a casa de vocês. Podem sempre vir aí, trocar ideia, precisar. Depois a gente tem que marcar um de investimento, que acabou a gente não entrou no assunto. Mas foi massa conhecer vocês. Eu gosto muito de me conectar com pessoas que tenham esse olhar de crescimento, essa visão e, cara, sangue nos olhos para fazer acontecer. Então, parabéns, aprendi muito aqui hoje. E, cara, bom demais conhecer vocês. Legal, bom? Obrigado, um prazer. Prazer enorme aí, cara. Eu acho que é sempre importante pra gente estar com pessoas assim, com conhecimento que complementa, né? Que a gente falou muito de complementariedade aqui. É um prazer que a gente marque outras vezes também e que seja de outros assuntos, enfim. Pra gente foi muito bacana estar aqui com você hoje. Bom demais. Obrigado mesmo, Renan. Como a gente disse, né? A gente é vizinho. Então, toma um café lá. A gente tá com uma nova sede, tá linda. Legal. E de repente a gente faz um conteúdo bacana lá. E obrigado a vocês aí que estão assistindo a gente. Eu espero que vocês, né, quem tiver interessado, né, conheça um pouquinho mais a gente, a Micromarket. Eu acho que a gente tem bastante coisa bacana aí pra trocar. Então é isso, turma. Esse foi mais um episódio do nosso Profadcast. Se você curtiu, deixa o teu like, se inscreve no canal, você que tá pelo YouTube. Compartilha lá nos grupos do WhatsApp que você tem lá, de empresários, de empreendedores, que isso aí vai ajudar a galera. E se você tá pelo Spotify, não esquece, avalia com 5 estrelas e compartilha com a galera também, tá bom? Então é isso, um grande abraço, muita produtividade financeira para você e para sua família. E bora evoluir. Bora!